Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora será uma análise de uma fala do professor Jean, conhecido como Geografia, a respeito da acirrada rivalidade entre Brasil e Argentina, para a gente saber se essa rivalidade está escalando ou continua sendo só aquela coisa que descamba para o futebol. Vamos pensar isso aqui com calma. Mas primeiro quero pedir para vocês, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o material com os amigos, porque isso ajuda muito no algoritmo, ajuda a trazer mais relevância para o canal. Então, sem mais delongas, vamos começar. O que a imprensa, gente, está vendendo? Ah, não, isso é choque de egos. É o Milei destrambelhado de um lado e o Lula que fica irritado de outro. Ah, não, são dois presidentes que não se gostam. Ah, eles têm visão ideológica diferente. Pessoal, não é isso, né? O que está acontecendo entre Brasília e Buenos Aires é a peça sul-americana de uma disputa que não começou aqui. E não é sobre nós, é sobre a China. E eu vou te provar nos próximos minutos que essa tese é verdadeira. Meu nome é Professor Jean, mais conhecido na internet como Geografia. Esse é o canal Professor Geografia Gabaritagel. Nesse vídeo, pessoal, vocês vão entender três coisas. O que o Milei realmente disse e por que o Itamaraty tratou isso como algo sem precedentes. Por que a Argentina foi transformada em um instrumento de contenção da China na América do Sul. E, principalmente, porque isso não é difícil de explicar. A Argentina foi transformada num instrumento de contenção da China na América do Sul porque o Milei é um paga-pau. Ele é um pau mandado do Trump. Ele é um tremendo de um instrumento. Ele é um instrumento do Trump na América do Sul. E ele não quer ser mais do que isso. Ele está feliz em ser só um pau mandado mesmo. O que eu acho uma coisa bem degradante, mas ele, pelo visto, não se importa de se humilhar para uma potência estrangeira. Que o Brasil é o próximo alvo dessa engrenagem. E o que isso tem a ver com a nova executiva assinado por Washington, por ele, Donald Trump, o cenourão vida louca. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, conteúdo como esse a gente faz todos os dias com uma análise geopolítica de forma crítica, conectando história, geografia, sociologia. Vamos lá, aos fatos, sem adjetivo. O Milei veio ao Brasil, não foi visita de Estado, não teve rito diplomático, ele subiu num palanque partidário, em solo brasileiro, na convenção do Partido Liberal. Ainda tem essa, ele veio aqui sem ser uma visita diplomática, ele veio para cá assim, meio freestyle mesmo, e falou o que falou. Se eu estivesse na posição do Lula, eu teria feito a mesma coisa que ele fez, de repudiar isso com veemência, porque é um absurdo aquilo que ele falou. É um absurdo a forma como ele se comportou. Ele seria ainda mais absurdo se ele tivesse uma visita diplomática, mas do jeito que ele veio já foi ruim bastante. Evento em que Flávio Bolsonaro foi oficializado candidato à presidência. E dali, dentro do nosso território, ele chamou o presidente da República de presidiário e chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de cabeça de lixo. Presta atenção no que isso significa tecnicamente. Um chefe de Estado estrangeiro dentro do país anfitrião atacando o chefe de Estado local e o judiciário local. Gente, isso não é grosseria. E vendem isso, né? Isso é ingerência. Pessoal, o Brasil respondeu pela via institucional. O que acontece? O Itamaraty tem essa prerrogativa, foi lá e convocou o embaixador argentino para receber um protesto formal e chamou o nosso embaixador em Buenos Aires de volta para consultas. A nota do Itamaraty usou uma palavra que diplomata não usa à toa. Também tem essa. Quando um país chama o seu embaixador de um país de volta, isso é uma forma de protesto também, é uma forma de protesto bem grave. Porque quer dizer que o país está cortando relações diplomáticas com o outro, porque quando eles têm relações diplomáticas normais, o embaixador é a ponta de lança dessa relação.
E se não tem um embaixador nesse país é porque os dois países estão com um atrito diplomático. E é exatamente o que está acontecendo entre o Brasil e a Argentina agora. Tem precedentes. Não há registro de um presidente estrangeiro que, em território nacional, tenha dirigido agressões ao chefe de Estado, às instituições democráticas e ao judiciário brasileiro da forma que foi feito. Aí, no domingo, dia 2, em entrevista a uma emissora argentina, Milei falou de novo, chamou Lula de ladrão, corrupto. Cara, reincidência. Depois do protesto formal, ou seja, ele foi avisado e escolheu repetir. Agora, atenção a um ponto, cara, que muita gente está errando aqui na internet. O Brasil não anunciou melhor, a expulsão do embaixador. O chanceler Mauro Vieira reconheceu a gravidade, mas descartou, principalmente agora, medidas mais duras, como a retirada definitiva de representantes. Isso é o ápice na diplomacia. Ou seja, o Brasil está segurando, está mantendo o canal aberto, tentando, né, apaziguar. E a pergunta, cara, que ninguém está fazendo é a seguinte: por que Milei está apostando tão alto para forçar o rompimento? É o rompimento que ele quer. Porque aqui que a história começa a ficar tensa. Pessoal, o motivo não está em Buenos Aires. E a tese desse vídeo, ela é bem simples. O Milei não está brigando com o Brasil por ideologia, ele está pagando uma fatura. E quem cobra a fatura não é argentino, é Washington. Deixa eu te mostrar. Pagando uma fatura, mas ele tá brigando por ideologia, sim. Ele tá brigando porque ele é um pau mandado do imperialismo. Ele é um agente do imperialismo. Ele tem implementado uma agenda neoliberal na Argentina em resposta aos anseios de outros países, especialmente os Estados Unidos. Então, não dá para dizer que ele não está fazendo isso por causa de uma reivindicação estrangeira. Ele está fazendo sim. E ele está fazendo porque ele simplesmente é um personagem. Dá para ver que o Javier Milei é um personagem. Ele está só interpretando um papel. E o papel dele é de ser subjugado a determinados interesses estrangeiros. As peças. Você vai ver o cenário. Peça número 1. A Argentina, gente, tinha uma linha de crédito em moeda com o Banco Popular da China. Chama swap cambial. Na prática, era o que? Um oxigênio financeiro para um país sem dólar, com inflação alta e reservas apertadas. Chegou a cerca de 5 bilhões de dólares acionados. Aí entra o Trump. O Trump, cara, enviou o Maurício Claver Carone, alguma coisa assim, um enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina. E aí ele foi explícito. O apoio estadunidense às negociações da Argentina com o Fundo Monetário Internacional dependia de Milei se afastar da China, especificamente encerrar essa relação econômica. Pessoal, as palavras deles... E pensa bem, como não é danoso para um país em desenvolvimento cortar relações diplomáticas, comerciais, econômicas com a China. Porque os chineses têm sido a grande indústria do mundo ultimamente. Então, ainda mais para um país exportador igual a Argentina, exportador de commodities, imagina como é que não é danoso não poder exportar os seus commodities para a China, que é o país que está consumindo muito ultimamente. É uma escolha política bem arriscada. Foram essas. O swap é um mecanismo extorsivo. E, textualmente, enquanto a Argentina tiver esse swap, a Argentina não é livre. Traduzindo, dinheiro do FMI, sim, mas com uma condição: corta a China. Sabe o que o Milei fez? Cortou. Os registros do Banco Central Argentino, pessoal, mostram que a parcela acionada do swap foi quitada e o saldo despencou cerca de 5 bilhões de dólares para 675 milhões, com liquidação prevista aí para meados do fim de 2026. Isso não é alinhamento ideológico, isso é condicionalidade. É um país entregando um instrumento de soberania financeira em troca de um aval externo. Mas tem mais. Peça no... Eu acho engraçado a Argentina estar disposta a abrir mão assim de forma tão explícita da sua soberania, ao mesmo tempo em que clama que as Ilhas Falkland são deles. Quer dizer, eles estão ao mesmo tempo
assumindo uma postura soberana com relação a um arquipélago que não pertence a eles. Vale lembrar que é do Reino Unido, por enquanto ainda é do Reino Unido e, assim, factualmente é do Reino Unido, ao mesmo tempo que eles abrem mão da sua soberania em outros assuntos, em outros escopos, em outras áreas. É uma coisa difícil de entender. Número 2, a contradição, gente, que denuncia tudo. Vem cá, se fosse ideologia, seria coerente, não é? Porque a mesma Argentina que cortou essa relação com os Estados Unidos, ou melhor, essa relação com a China, sob pressão estadunidense, segue economicamente amarrada à China. Pessoal, a Argentina aí faz bilhões de dólares em comércio, em infraestrutura, minerais estratégicos. Uma estação espacial chinesa instalada, cara, ali na Argentina, que autoridades estadunidenses Eu acho que ele quis dizer um observatório, porque a estação espacial, obviamente, não pode estar instalada em nenhum território. Teria que estar no espaço. Acho que ele quis dizer um observatório, uma estação espacial de solo. Põe ali, ó, com lupa. E o próprio Milei, que na campanha de 2023 chamava Pequim de presta atenção, chamava Pequim de regime autoritário e dizia que ia romper os laços, mudou o discurso. Disse que a China é, e eu cito, um sócio comercial muito interessante porque não exige nada e confirmou a intenção de viajar à China. Sacou a contradição? Ele ataca a China no palanque, né? E negocia com a China no gabinete. Isso não é convicção, é posição de peça no tabuleiro geoeconômico. Alguém que precisa performar o alinhamento ideologicamente, porque materialmente não pode romper. Coitada da Argentina, se a China fechar a torneira. E é aqui que a coisa fica realmente grave. A peça número 3. Por que o Brasil entra nessa conta, dessa treta? Gente, simples, porque a Argentina sozinha não resolve o problema de Washington na América do Sul. O Brasil é a maior economia da região e é o maior parceiro comercial da China no continente. Está no... Isso simplesmente tem a ver com o fato de que o Brasil tem uma posição de destaque e liderança na América do Sul e até na América Latina de forma geral. E o Trump, mas não só o Trump, qualquer presidente dos Estados Unidos tem que garantir a cooperação do governo brasileiro para cumprir os seus propósitos na América do Sul e na América Latina. Se eles não conseguirem por bem, eles vão pela força. Mas, de alguma forma, eles têm que garantir a cooperação do Brasil. As pessoas aqui... Tem gente que acha que o Brasil é um país fraco, que não consegue projetar poder para fora, mas a verdade é que o Brasil tem uma posição muito importante nesse contexto. E os Estados Unidos sabem disso. Quem não sabe são essas pessoas que depreciam o Brasil de forma bastante equivocada. Mas tem muita gente no Brasil que deprecia o próprio país. Mas não, o Brasil tem uma posição de destaque na América do Sul, na América Latina, e os Estados Unidos sabem disso. PIX discute pagamento em moeda local, tem terras raras, petróleo, energia limpa, soja, minério. Se o objetivo estratégico é reduzir a presença chinesa no hemisfério, conter a China, é detalhe. O prêmio é o Brasil. É isso que os Estados Unidos querem. E o instrumento já foi usado, gente. Lá em 2025, a Casa Branca publicou uma ordem executiva taxando produtos brasileiros em 50%. Aí deu passos atrás. Aí voltou a taxar. Você tem aí documentos oficiais mostrando o apoio incondicional ao ex-presidente que hoje está preso. Leia de novo, vamos lá, é surreal. Uma tarifa comercial justificada em documento de governo, apoio a um presidente que foi, julgado. Isso aí é um absurdo que não tem nem palavras para descrever o quão absurdo foi essa tarifa que o Trump impôs no Brasil com a condicionante de estar liberando ou não o Bolsonaro. Isso é uma coisa que não tem desculpa. E para mim, qualquer pessoa que apoia esse disparate também não tem justificativa. Mas isso aí é uma visão minha. Tem gente que pode discordar e tudo bem discordar, mas para mim isso aí é um disparate sem tamanho. E condenado. Trump chegou a colocar,
a anistia de Bolsonaro como condição para negociar a redução das taxas. Estão lembrados disso? Gente, não é comércio, o comércio se discute com planilha. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, cara, vendem mais para a gente do que a gente compra deles. Não existe justificativa comercial para taxar para quem tem superávit. Então é o quê? É coerção política usando tarifa como arma, usando desestabilização da política interna como arma, usando uma marionete para gerar movimentação no pleito político brasileiro. É uma ingerência econômica que está passando por uma ingerência política. E isso está ocorrendo em nossos olhos. E a mídia brasileira, ela pega essas falas do Milei e joga numa disputa entre duas figuras e não entre dois países. Eles representam os países. Não é CPF, é CNPJ. Pessoal, agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Eu vou falar um pouco de mim rapidinho, porque nós estamos num momento muito complicado da história do Brasil, mas muito mesmo e decisivo. Pessoal, eu sou geógrafo, dou aula há mais de 20 anos, vim da escola pública do interior de São Paulo, estudei, mas trabalhando, eu trabalhava para pagar meus estudos e fui aprovado na Unesp, cursei geografia. Hoje tenho o Gabaritagel, que é a minha plataforma de ensino, que eu criei do zero. E, cara, durante todo esse tempo que eu estou aqui no YouTube com vocês, eu explico como o mundo é dividido, quem decide as decisões do mundo. Só que chegou o ponto que explicar não basta. Porque tudo que eu acabei de mostrar nesse vídeo para vocês, país entregando o instrumento de soberania financeira em troca de aval externo, tarifa sendo usada com arma política, presidente estrangeiro dando ordem dentro do nosso território. Gente, nada disso se resolve na sala de aula ou aqui no YouTube. Então, o que eu decidi? Ser candidato a deputado. Tudo bem, agora ele vai falar a respeito da candidatura dele a deputado federal pelo PV, como está escrito ali embaixo. Então, isso aí a gente não vai acompanhar. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse tema que a gente discutiu, sobre os meus comentários também. Escrevam aqui embaixo nos comentários do vídeo. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante, porque isso diz ao algoritmo que esse canal vale a pena. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço a todos e valeu!